que fica melhor, né? Eu coloco lá no YouTube para a galera que perder. E também para quem quiser revisar, né? Essa gravação eu vou deixar disponível aí alguns meses ainda depois do curso, para quem quiser dar uma revisada, né? De repente relembrar de alguma coisa. O pessoal gosta principalmente de voltar nas aulas de ventilador de teto, né? Para poder relembrar ali como é que é a montagem, tá? Então estamos gravando aí oficialmente, estamos indo para o YouTube. Quem não quiser ser contratado pela Globo, fecha o vídeo aí para não aparecer e os olheiros da Globo de repente querer te contratar, tá? Hoje a gente vai falar, gente, sobre grandezas elétricas, tá? A gente falou semana passada sobre geração e transmissão, né? A gente viu como que é gerada a energia elétrica no Brasil e como que ela é transmitida. Lógico que, em parte, né? Vimos basicamente como é feito. A gente tem muitas outras formas de geração no Brasil, por exemplo, termoelétrica. Quando está muito tempo sem chover, vocês vão ouvir, ou já devem ter ouvido, né, em reportagens, falar que as termoelétricas estão cedendo energia, né, para dar um gás ali, né, na rede elétrica. Quer dizer o quê? Que as usinas hidroelétricas estão com um nível baixo de água, então não estão tendo pressão para produzir energia elétrica. Então aí se dá um reforço, né, com as usinas termoelétricas, principalmente aqui no Brasil. Termoelétrica, como o nome já diz, usa força térmica para fazer produção de energia. E lembra da turbina que fica girando lá pela água? A termoelétrica faz vapor que gira as turbinas. Então, basicamente, é um conceito ali de rotacionar um motor, né? Rotacionar um ímã, para a gente ter o polo positivo e negativo. Então, não importa como, normalmente é essa força motriz que produz energia elétrica. É a forma mais prática de produzir. Aí, qual vai ser o combustível? Aí pode ser térmico, pode ser hidráulico, né? Força hidráulica, né? Pode ser atômica, mas todos no conceito de fazer um motor girar e produzir energia elétrica. Então, por isso que a gente tem a produção, é o conceito principal. Por que a hidrelétrica é a mais usada? Porque é a menos agressiva e a mais barata, né? Ela é um curso natural da água, então vamos usar esse curso. Lógico que é desviado, né, para afunilar de certa forma, e aí você usa aquela passagem da água para gerar essa turbina. Olha que coisa prática, né? Então, por isso que ela é bem mais prática. Hoje a gente vai ver sobre as grandezas. Você já deve ter ouvido falar em voltagem, amperagem, né? Voltagem e amperagem são os termos que mais se usam. E potência. Também já deve ter ouvido falar em resistência, com certeza. Alguns desses termos não se usam, tá? Alguns desses termos estão incorretos. Por exemplo, voltagem e amperagem estão incorretos. E resistência geralmente é mal aplicado. Vocês vão ver isso na aula de hoje, né? Voltagem e amperagem está incorreto e resistência geralmente é usado de forma errada. Então vamos ver qual é a real, qual é a ideia verdadeira sobre esse assunto, como que a gente diferencia as grandezas elétricas. Vamos falar delas agora, compartilhando tela aqui. Relembrando a vocês, acho que tem até aluno que não assistiu ainda, né? Relembrando que as 2 primeiras aulas, eu sempre falo isso para vocês não desanimarem no começo do curso. Acredito que para muitos está sendo legal o que está sendo aprendido aqui, né? Mas para outros está na ansiedade de ver alguma coisa acontecer no quadro. Não percam a paciência nas primeiras aulas, porque, como eu falei na outra aula, vou relembrar aqui, a gente precisa trabalhar para a gente falar na mesma língua. Então, tem que apresentar a eletricidade para você, não adianta eu só sair montando tomada ali, né? Se fosse só para sair montando tomada, era fácil. Até um aluno falou isso, né? Montar a tomada e iluminação a gente sabe. Mandou lá no grupo, né? Eu quero saber se vai falar de trifásico. Eu acho que eu entendi que ele queria falar assim, eu quero saber se a gente vai saber da rede. E é isso que eu estou querendo apresentar a vocês, só que eu preciso de dedicação de vocês, que vocês vão ter a minha aqui também, mas é muita teórica, tá bom? Não tem jeito. Então, vamos lá. Ó, agora é motoqueiro, ó, não é mais o grilo. Motoqueiro, pelo menos, eu sei que vai embora.
apresentação. Rapaz, eu faço isso aqui quase que todo dia, mas eu sempre esqueço aqui onde fica. Vamos lá. Ó. As principais forças consideradas na área da elétrica predial são. Então, olha só. As principais grandezas, né, seria o termo mais correto aí, que a gente leva em consideração, são essas 4 aí. Na elétrica predial, residencial, né? Por quê? Tem muitas outras grandezas, tem muitas outras nomenclaturas na elétrica, mas a gente não está num curso nem de física, nem de engenharia elétrica. A gente quer saber de uma eletricidade específica, residencial predial. Quais são as 4 grandezas que a gente mais usa, o que mais a gente fala? Tensão elétrica, corrente elétrica, potência elétrica e resistência elétrica. Talvez você já tenha ouvido falar em tensão e corrente, né? Acredito que sim, que todos aqui já tenham ouvido falar em tensão e corrente elétrica. Mas também ouviu falar, como eu disse no começo, em voltagem e amperagem. Não foi? Você já ouviu falar em voltagem e amperagem? Tensão e corrente são os termos corretos. Tensão é o termo correto para voltagem e corrente é o termo correto para amperagem. Então, tecnicamente, está errado, tá? Falar voltagem e falar amperagem. O certo é falar tensão e falar corrente. Potência está certo, resistência está certa. E como eu falei para vocês, resistência geralmente só está aplicada de forma errada. E a gente vai ver como que isso acontece. Vamos lá. Por que está errado falar tensão e corrente? Tensão elétrica é medida em... Depois a gente vai voltar para entender esse triângulo aí. Mas tensão elétrica é medida em... Vou aqui, ó. Volt. Tensão elétrica é medida em volt. Ué, mas se é medida em volt, por que eu não posso falar voltagem? Por que está errado? Só uma questão de termo, né? Porque volt é a unidade de medida. É igual... Eu quero falar assim para vocês, olha. Vocês estavam, inclusive, conversando isso agora. O Adesildo e o Joelson, se eu não me engano. Qual é a distância da minha casa para a sua? Aí o Joelson respondeu o quê? 300 quilômetros. Não foi? Ele não falou assim, 300 distanciagens, né? Não inventou essa moda aí, né? Ele falou 300 quilômetros, porque metro é a medida, é a unidade de medida de distância. Quando eu quero falar de distância, eu falo em metros. Quando eu quero falar de tensão, eu falo em volts. Da mesma forma que distanciagem ficaria errado, né? Voltagem, né? Está errado. Então, ó, qual é a tensão elétrica nessa tomada? É de 227 volts, tá? Então, ou metragem, né? A metragem da minha casa, a quilometragem da minha casa. Não, a distância da minha casa. Então, volts é a unidade de medida de tensão, assim como corrente, ampere é a unidade de medida de corrente. Então, se eu quero saber qual é a corrente desse circuito, aí você diz assim, ó, esse circuito é de 40 amperes, tá? Amperagem não existe, ok? Até se fala voltagem em inglês, mas no português não se usa, tá? Tensão é medida em volts. Ok? Então, vamos voltar lá. E o que é tensão? Vamos começar por ela. Tensão que é medida em volts. Tensão, aí qualquer momento, galera, que fica muito confuso ou que você tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, tá bom? Tensão é o mesmo que DDP. Vai parecer confuso, mas no final das contas vocês vão ver que é fácil. Eu acredito que no final da aula tudo vai se encaixar, então não perca a paciência não. É o mesmo que DDP, diferença de potencial. O que isso significa? É a força, olha só, a tensão elétrica é a força que vai impulsionar os elétrons, que vai fazer os elétrons saírem de um ponto e ir para outro. Essa força que repulsa
os elétrons, né, que repele os elétrons. Na verdade, é a força que atrai os elétrons, né, de um polo para outro. Tá bom? Ela impulsiona os elétrons. A tendência do movimento dos elétrons devido à carga oposta. Prestem atenção nessa frase. Tendência do movimento dos elétrons devido à carga oposta. Antes de chegar nessa parte, eu quero lembrar vocês uma coisa da aula passada. Lembra que para ter eletricidade, a gente tem que ter elétrons se desprendendo e caminhando num sentido? Lembram-se disso? Que os elétrons têm que estar indo para algum lugar, e aí no meio do caminho a carga vai e faz utilidade daqueles elétrons passando, né? Então, se eu tenho os elétrons se movimentando, aí sim eu tenho eletricidade. Elétrons estáticos não têm eletricidade. Por exemplo, eletricidade é alguma coisa que surge do nada? Não. Os elétrons já estão no condutor. Se a gente tem um fio de cobre, a gente tem aqui, ó, tem elétrons aqui, tem carga positiva e carga negativa aqui dentro. Só que essa força, tensão elétrica, faz esses elétrons se desprenderem, esses elétrons livres que ficam longe, lembra? Lá do núcleo do átomo, faz eles se desprenderem e caminharem num sentido. Se for corrente, se ele estiver indo num sentido só, daqui para cá, qual é o nome dessa corrente? Está indo daqui para cá sempre. Qual é o nome dessa corrente? Contínua. Aí, se ele estiver indo de um lado para o outro, mudando 60 vezes por segundo, é corrente? Alternada. Alternada. Então, quem vai fazer eles começarem a se movimentar é a tensão. Tensão elétrica é o que faz os elétrons se movimentarem. É a força que impulsiona os elétrons. Como que ela faz isso? Como que ela faz isso? Pensa só. A carga oposta não se atrai? Negativo e positivo não se atraem? E carga igual não se repele? Pensa só. Tem um ímã em cima da mesa. Se você passar a mão assim, o ímã pula para sua mão, não pula? Não pula, né? Que doideira é essa? Tá louco esse homem? Mas se eu tiver um outro ímã, né, com carga oposta, e chegar perto assim do ímã, já viu como o ímã dá um salto e cola? É uma força que puxou aquele ímã, uma força oposta. Vamos lá. Agora, por que a gente precisa de dois cabos sempre, ou de dois polos sempre? Tudo vai fazer sentido agora. Por que uma bateria não tem um polo só? Por que nada se liga com um fio só? A tensão vai explicar isso para a gente. Ó. Podemos comparar a duas caixas d'água em níveis diferentes, uma acima da outra. De vez em quando eu dou uma travada aqui, é porque fica o zoom aqui na frente, eu tenho que movimentar para sair e ver o texto. Então, níveis diferentes, caixa d'água, uma acima da outra. Nesse caso, a água tende, olha só, a água tende a se movimentar, assim como os elétrons fazem. Vamos ver a imagem? Pergunta óbvia e lógica. Se abrirmos o registro, o que vai acontecer? Abre esse registro aí. O que acontece? A água vai descer, vai igualar uma caixa da outra. Isso, olha só. A água vai tender a sair daqui, ó, descer e entrar nessa caixa. Não importa que ela esteja no alto, né? Essa aqui tem mais pressão, então, ó, vai descer e subir até que elas fiquem no mesmo nível. Agora pense que isso aqui, olha, é a diferença de potencial. De um lado a gente tem muita água, tá? Qual é o potencial aqui? Tem potencial gravitacional, potencial para descer, né? Qual é o potencial aqui? Potencial para subir, porque está vazio, não tem pressão. Então, ó, a água vai vir, a pressão da gravidade aqui, ó, vai fazer a água subir e completar essa caixa. Então, a gente tem uma diferença. Se as duas caixas estivessem por igual e eu abro o registro, o que ia acontecer? Nada. Nada. É meio lógico, mas é importante para a gente entender o que acontece na tensão elétrica. Na tensão elétrica, lembram-se que o negativo ele se desprende e viaja em caminho ao positivo, né? Os elétrons eles estão sempre se desprendendo e passando
até encontrar lá a carga positiva. Então, a carga positiva atrai a carga negativa. Assim como uma caixa vazia atrai uma caixa cheia. Quando a gente dá um caminho, né, aqui, ó, o condutor seria o cano. Se a gente conecta um fio entre a carga positiva e a carga negativa, os elétrons tendem a partir nesse sentido. Então, ó, tensão elétrica é diferença de potencial. É eu ter um polo positivo e um polo negativo. Ok? Eu tenho que ter um polo positivo e um polo negativo. Uma caixa cheia e uma caixa vazia. Tá bom? Então, é essa a diferença de potencial. Tensão elétrica. Agora, por que a gente tem 127, 220, 1000, 15.000 volts, que é a tensão elétrica? Quanto maior são os volts, maior é essa intensidade, essa força que impulsiona os elétrons. Então, quanto maior é a tensão elétrica, maior é a força que se impulsiona os elétrons. Para que eu usaria tensões maiores? Lembra que a rede que surge lá na hidrelétrica e vem viajando, né? Ela vem em altíssima tensão? Então, se eu tenho uma força, uma diferença de potencial maior, eu tenho uma força maior de distribuição. Então, eu posso percorrer caminhos mais longos, sem perda, porque a tensão está muito alta. Aí, continua na linha óbvia. Se eu tenho uma caixa cheia e uma caixa vazia, a água vai descer com bastante pressão e completar a outra caixa, né? Até se igualar. Mas se eu tenho uma caixa pela metade e uma caixa vazia, a água também vai descer, mas vai descer com menos pressão, não é verdade? Porque o peso da água ali na caixa é menor. Então, ó, quanto maior a diferença de potencial, maior a velocidade, maior a precisão, melhor a força, né? A diferença de potencial, maior é a força de impulsão, né? Que impulsiona esses elétrons para que eles vão até o polo positivo, tá? Então, a gente tem tensão elétrica sendo diferença de potencial, diferença entre negativo e positivo. Partindo do princípio que na corrente alternada a gente tem uma mudança de positivo e negativo, lembra? Que as fases elas ficam lá, ó, alternando entre positivo e negativo. O condutor neutro, como o nome já diz, não é nem positivo nem negativo, ele é neutro. O condutor neutro é neutro. Daí, galera, ele não dá choque, porque ele não tem carga nem positiva nem negativa. Mas como tudo é feito de elétrons, tá? Tudo é feito de elétrons, de átomos. O condutor neutro, lá no transformador, ele é uma fonte tanto de elétrons quanto de prótons, tanto de carga positiva quanto carga negativa. Notem, ele não é nem positivo nem negativo, ele não tem tensão. E a tensão que desprende os elétrons. Ele não tem tensão, o neutro. Por isso, ele não tem capacidade de, sozinho, produzir corrente elétrica. O neutro não tem. A fase tem. Encosta na fase que você toma um choque, não é? Se você estiver descalço, ela vai querer achar o positivo da Terra. O neutro não, porque ele não está positivo, negativo. Mas ele é uma fonte de átomos. Então, quando eu encosto, quando eu junto fase e neutro, a fase ou tira do neutro os elétrons, né? Pede do neutro para ela, ou envia elétrons dela para o neutro, porque ele é um metal, ele é de cobre e ele tem uma fonte inesgotável de átomos, que é lá no meio do transformador, como a gente já viu. Então, o neutro não é nem positivo nem negativo, mas tem fonte de elétrons, tá bom? Só porque uma coisa é carregada negativamente, tá? Tem uma carga negativa, tem elétrons, ou até elétrons livres, né? Porque talvez você não entenda assim, mas se ele tem elétrons, então ele tem que ser negativo. Não, ele é de carga nula, ele tem a mesma quantidade de elétrons que tem de prótons, então ele se anula. Como isso pode acontecer? Um fio solto. Você toma choque em fio solto? Não toma. Ele tem elétrons, só que ele tem a mesma quantidade de prótons. Então, ele não precisa sair, ele não tem uma força que faça ele impulsionar. É como duas caixas cheias. Se tem a caixa cheia aqui e outra aqui, a água não vai se movimentar.
Então, se eu tenho nulidade, se eu tenho aqui, ó, 50 mais e 50 menos, eu tenho zero, né? Então, não tem uma força impulsionando. Já a fase tem uma força que impulsiona os elétrons, porque o ímã lá, ó, fica girando nas fases, não no neutro, tá bom? E o neutro surge de uma soma ali, de um ponto em comum nessas fases. É algo um pouco mais complexo, mas é só para vocês entenderem que ali no meio do transformador surge o neutro, ok? Por isso, até uma aluna perguntou para mim depois, ficou com vergonha de perguntar na aula, mas ela perguntou, por que eu coloco a chave teste na fase e ela acende, e boto no neutro e ele não acende? Exatamente por esse motivo. Fase tem tensão, neutro não tem. Tensão é o que faz a corrente elétrica acontecer, os elétrons se movimentarem. Então, neutro não tendo, e uma chave teste, você fecha um circuito com seu corpo, né? É uma corrente muito baixa, imperceptível, mas se você perceber, na ponta de uma chave teste tem um metal. Você está tocando na fase, tá? Está tocando na fase. Mas por que você não toma choque? Porque tem um resistor. Um resistor é um componente que a gente até vai falar sobre ele, mas ele faz a energia elétrica se transformar em calor. Como que ele se transforma em calor? Em forma de luz, no caso da chave, né? É igual uma lâmpada incandescente. Lembra que elas esquentavam a beça? Então, a chave teste faz a mesma coisa, só que em corrente menor, né? Aí o que acontece? Ela transforma aquela corrente em calor, tá? Por isso que você não toma choque. A energia é queimada ali na luz, tá? E como a corrente é muito baixa, aquela própria lâmpadazinha dá conta de consumir toda a energia e não ser perigoso para você. Você pode até estar com o pé no chão e você não vai tomar choque por causa desse resistor, tá? E o neutro não tem essa força, ok? Então, tensão elétrica, diferença de potencial, a força que impulsiona os elétrons. Só tenho tensão elétrica se eu tenho um polo positivo e um polo negativo. E aí, ó, o que acontece? Se eu tivesse dois polos negativos, não teríamos essa movimentação da eletricidade e não teríamos uma lâmpada acendendo no caminho, ok? Unidade de medida, já falamos sobre isso, né? De tensão elétrica. Por exemplo, se temos uma carga em que a tensão é de 127, dizemos que a carga está em 127 volts, sendo que fase tem 127 e neutro tem zero. Então, se a fase tem 220 e neutro sempre vai ter zero, então fase mais neutro 220, fase mais neutro em alguns lugares 127, outros lugares fase mais fase 220, fase mais neutro 127, tá? Nas residências é mais comum encontrarmos essas duas medidas aí, né? Essas duas tensões, 127 e 220, tá? Se falava muito, antigamente se usava o 110, mas raramente se encontra transformadores de 110 hoje em dia, tá? Voltímetro é o equipamento utilizado para fazer a aferição, né, a medição da tensão elétrica. Então, se eu quero medir tensão, eu uso voltímetro, tá bom? Existe digital e existe analógico. A gente vai usar, tá? A gente vai aprender a usar, fazer aferição de corrente, de tensão. Alguma pergunta sobre tensão elétrica? Deixa eu passar todas as grandezas, que aí uma ajuda a entender a outra. Aí no final vocês tragam as suas perguntas. Olha só, corrente, por efeito da DDP, que é a diferença de potencial, né? Que no caso é a tensão elétrica, ou falaríamos voltagem, né? Que está errado, mas que muita gente fala. Surge um movimento ordenado dos elétrons, porque os elétrons estão se movimentando na eletrosfera. Qualquer componente metálico, por exemplo, tem elétrons livres. Eles estão lá se movimentando, mas agora é um fluxo ordenado, do sentido menos para mais. Este, por sua vez, chamado de corrente elétrica. Podemos dizer que quanto maior for a corrente, maior a quantidade de elétrons aplicada ali. Ampere é a unidade de medida para a corrente.
em termos simples, bem simples para a gente entender, se trata da contagem da quantidade de elétrons que passam por um ponto do condutor num determinado tempo. Quem mede corrente, quem afere a corrente é o amperímetro. Deixa eu explicar aqui para vocês o seguinte. Quando a gente tem diferença de potencial, a gente tem elétrons se soltando e viajando no sentido do positivo, né? Quando a gente tem esse caminho, essa viagem pelo fio, pelo condutor, a gente tem corrente elétrica. Corrente são fios, são elétrons viajando dentro do fio. A corrente elétrica é medida por intensidade, quantidade de elétrons que passam pelo condutor. Então, olha que importante conhecer a corrente elétrica e dominar a corrente elétrica. Depois, quando a gente falar de dimensionamento de condutor, quando a gente falar de dimensionamento de disjuntor, quando a gente falar sobre qualquer coisa que... Será que aguenta ou não? Por que uma tomada derrete? Por que um fio derrete? A gente vai estar falando de quantidade de elétrons. Pense no fio como um túnel. Um túnel que tem 3 pistas. Se eu tenho um fio, um túnel de 3 pistas, né? Eu só posso andar com 3 carros, um ao lado do outro. Né? Um túnel num sentido só. Se eu tenho 3 pistas, eu só posso ter 3 carros, um ao lado do outro, correto? É o espaço que esse túnel tem. É impossível eu passar com 4 carros ali. O fio, ele tem a espessura que ele suporta certa quantidade de elétrons. Então, pense nos elétrons andando um do lado do outro. Lógico que são bilhões de elétrons, mas a gente vai falar assim para você entender. Eu tenho um fio que suporta 10 amperes. 10 amperes são muitos elétrons, tá? Mas vamos colocar como se fosse 10 elétrons, só para você entender. Quando eu digo que eu tenho um fio que só suporta 10 amperes ou 10 elétrons, aqui nessa ilustração, eu quero dizer que lado a lado só pode passar 10 elétrons por vez. Então, vão vir 10, 10, 10, 10, 10, 10, e isso várias vezes por segundo. Se eu coloco para passar aqui 13 elétrons, eles vão se colidir. Seria como se naquele túnel de 3 carros eu tentasse passar 4, né? Alguém turrão lá tentou enfiar o carro, o que acontece? Uma colisão, né? Então, quando a gente tem uma demanda muito grande de elétrons, e quem vai mandar na quantidade de elétrons que passa aqui? A carga. Se eu ligo um chuveiro, a corrente é maior. Se eu ligo uma lâmpada, a corrente é menor. Então, quem vai pedir os elétrons são as cargas. O que eu estou ligando na ponta do fio lá? É ele que vai mandar em quantos elétrons vão vir. Depois eu vou explicar por que isso acontece. Mas o fio ele tem que condizer. Então, quando eu digo corrente elétrica, eu estou falando do fluxo da corrente. Ok. Mas eu estou dizendo também, se eu estou medindo ampere, eu estou medindo quantidade de elétrons. Então, quantos amperes o fio aguenta? São 10? Então, eu não posso passar de 10, porque geraria a mesma colisão de um túnel de 3 carros passando 5, 4 carros. Então, a corrente elétrica vai mandar na espessura do material. Qualquer material, tá? Qualquer material que a gente tenha que seja um condutor elétrico, a gente precisa respeitar a corrente. Isso é o principal a se lembrar num curso de elétrica. Para um eletricista, o principal é respeitar a corrente. Você já deve ter passado pela experiência de ter ouvido algum eletricista falar assim, ou você já deve ter perguntado, talvez, a algum eletricista, qual disjuntor eu boto no meu chuveiro? E aí ele te falar de cara qual o disjuntor. Ele nem viu o chuveiro, você não falou mais nada, você só falou que era um chuveiro. Aí ele fala assim, bota um de 40, bota um de 30. Ele foi taxativo ali, ele foi certeiro, é aquele. Por que não se pode falar isso? Porque você precisa saber quantos elétrons o chuveiro demanda, qual é a corrente que o chuveiro demanda. Só sabendo qual é a corrente que o chuveiro demanda, que o chuveiro pede,
Aí sim a gente vai saber qual é o cabo, qual é o disjuntor, só depois de saber a corrente. Não tem como saber antes, tá? Por quê? Se eu sou engenheiro e falo lá, ó, para peãozada, eu quero que passe 5 carros aqui. Os caras sabem que tem que construir 5 pistas, né? Quero que passe 5 carros um do lado do outro. Precisa ser muito inteligente para saber que ele quer 5 pistas, ok? Ou pelo menos uma pista da largura de 5 carros. Então, sabendo a quantidade, eu posso determinar o tamanho. É isso? Então, sabendo a quantidade, eu posso determinar o espaço que eu preciso. Quantas pessoas vão morar nessa casa? Aí sim eu posso saber quantos quartos, né? Qual o tamanho da casa eu vou fazer. Mesma coisa acontece com o condutor. Quantos elétrons vão passar por ele? Só depois de saber isso, eu posso determinar ele ou o disjuntor, já que o disjuntor também trabalha com quantidade de elétrons, trabalha com corrente elétrica. Tá bom? Então, corrente elétrica, só para resumir, é o fluxo ordenado dos elétrons. Por que fluxo ordenado? Porque os elétrons estavam ali perdidão, né, na eletrosfera, agora eles têm um sentido para ir, do menos para mais. E no caso da corrente contínua, esse sentido é sempre único. Então, a corrente é sempre em um sentido. Na corrente alternada, esse sentido toda hora muda, mas continua sendo ordenado. Eles vão e voltam ordenadamente, tá bom? Uma força que está imprimindo com que eles sejam retirados da eletrosfera e migrem de um átomo para o outro dentro do condutor. Essa força é a... Quem sabe? Tensão? Tensão elétrica. É a tensão que faz os elétrons, né, se desprenderem e viajarem. Por quê? Olha só. Quer ver? Eu vou fazer uma ilustração aqui. Pensa numa pessoa com sede. Uma pessoa com sede. No meio do deserto. Caindo já morto. A última coisa que você quer fazer é andar, né? Você não vai querer andar. Você vai parar. Você achou uma sombra. Você vai sentar nessa sombra e vai ficar definhando ali, né? Aí você avista um oásis. Isso é o suficiente para fazer você caminhar até lá? Então, quando os elétrons avistam o positivo, é o suficiente para fazer eles passarem por qualquer barreira, e esse detalhe é importante, qualquer barreira para chegarem do ponto em que eles estão até o polo positivo. Tá? Então, eles passam porque eles viram algo interessante, algo que atraiu. O nome dessa atração, né, o nome dessa força é DDP, diferença de potencial é tensão elétrica. E quais seriam os obstáculos? Aí a gente já vai ver depois dessa próxima grandeza. A próxima grandeza que a gente vai ver agora... Então, ó, diferença de potencial, tensão elétrica gera corrente elétrica. A força impulsionou, os elétrons começaram a viajar pelo condutor, temos corrente. Tá? Tivemos tensão, agora ela gerou corrente elétrica. O que no caminho faz a gente utilizar? Porque corrente elétrica não serve para nada se ela estiver puramente elétrica. A gente não quer elétrica na nossa casa, né? O que você quer de eletricidade? Ó, chegou eletricidade na minha casa. Mas você precisa fazer uma transformação nela. Você precisa de aparelhos, de equipamentos que transformem energia elétrica em energia consumível. E o que faz isso, né? Vamos ver aqui. Como que a gente tem energia consumível? Então, a gente viu aí que quem faz a medição é o amperímetro, né? Potência elétrica. Então, a gente precisa de dispositivos de cargas que tenham potência elétrica. Quando falamos em energia elétrica, e como eu já disse, né, estamos falando de algo que não é útil na forma em que se encontra. Logo, precisamos de equipamentos com a capacidade de transformá-la em energia consumível. Potência não é potencial, tá? A diferença de potencial seria a diferença de nível que a gente já viu. Mas agora, potência elétrica é a velocidade e a força que esses equipamentos têm de fazer essa transformação. Então, potência elétrica, deixa eu voltar, é a força e a velocidade que esses equipamentos têm para fazer essa transformação.
Mas em que ela se transforma? Então, ó, o que a potência faz no equipamento virar? Ó, energia luminosa. Basicamente, a energia elétrica é convertida em luz. Simples assim. Exemplo de equipamentos. Lâmpadas. Quanto maior a potência da lâmpada, olha que interessante, quanto maior a potência da lâmpada, mais luz ela produz. Então, a potência é a força de um equipamento, de uma carga, tá? Tudo que está ligado na rede elétrica a gente chama de carga. Transformar energia elétrica em energia, seja ela qual for, pode ser luminosa. Aí vocês concordam, se eu tenho duas lâmpadas iguais, incandescentes, uma de 100 watts de potência, a outra de 60 watts de potência, qual que vai iluminar mais? É a mesma tecnologia. Oi? A de 100, né? Isso, a de 100. Inclusive, isso é tão óbvio, mas ocasiona um erro, né? Eu vou mostrar para vocês qual é. Então, quanto maior a potência, maior a eficiência, né, de transformar energia em trabalho, né? Em luz, por exemplo. Então, uma lâmpada de 100 e uma lâmpada de 60, a de 100 vai brilhar mais. Só que, qual vai consumir mais energia? A de 100 ou a de 60? A de 60. A de 60 vai consumir mais energia? Qual que vai gastar mais na conta de luz? Sim, a de 100. A de 100. Então, gravem essa informação. Parece óbvia, né? Mas vamos ver o que acontece de errado. Então, ó, potência também pode ser convertida em energia térmica. Transforma a energia elétrica em calor por efeito Joule, que a gente já vai falar na próxima grandeza, usando basicamente um resistor. Então, exemplo, chuveiros elétricos, ferro de passar, não é isso que você encontra? Não é a energia elétrica se transformando em calor? O nome desse efeito, quando a gente pega a eletricidade e transforma em calor, é efeito Joule, é causado pela resistência elétrica. Tá? Então, energia térmica. Qual chuveiro esquenta mais a água? Um de 5.000 watts de potência ou um de 8.000 watts de potência? Qual esquenta mais a água? De 8.000 ou de 5.000? O exemplo da lâmpada foi fácil. Estamos na mesma linha. Chicão está falando 8 ali, ó, em libras. Então tá bom. 8.000 watts, todo mundo concorda, né? Beleza, que bom que todo mundo concorda, porque vamos falar de outra coisa aqui depois. Então, ó, energia elétrica, energia mecânica. Quem faz isso? Motores. Então, gente, potência é medida em watts. Talvez você chame de watts, talvez você chame de vela, se você for mais antigo, né? De quantas velas é essa lâmpada aí, né? Então, ó, isso aí é do tempo que a lâmpada foi inventada, hein? Se você chama de vela ainda, tem que parar. Então, ó, de quantos watts, de quantos watts. Aí não confundam watts com volts. Nunca. Sempre pense nisso, tá? Watt é uma coisa e volt é outra. Volt é... Vou dar a oportunidade de alguém falar. Volt eu estou medindo... Tensão. Tensão. E watt eu estou medindo potência, tá? Então, se você quiser, para não confundir, você pode falar watt, tá bom? Mas se eu estou falando de potência, eu estou falando watt. Vamos desmistificar já alguma coisa aqui, porque eu acho importante cada aula, pelo menos, a gente aprender uma coisa que eu acredito que ninguém tenha aprendido ainda. Quem economiza mais? Pode dar sua opinião sincera. Um chuveiro em 220 ou um chuveiro em 127 volts? Quem você acha que economiza mais? Um chuveiro em 220 ou em 127? 220. Todo mundo concorda aí? Sim. Ok. Olha que interessante. Olha como é que se confunde mesmo. Quem é responsável pelo consumo elétrico? Seu medidor. Na sua conta de luz, vem escrito o quê? Quantos quilowatts você consumiu? Olha só, não é quilovolts, são quilowatts. Consumo elétrico é mostrado em potência.
Quanto mais um equipamento te deu algo, mais ele cobrou de você. Faz sentido para você isso? Se seu carro é mais potente, ele vai consumir mais combustível, né? A não ser, aí eu tive aluno, não, mas depende, os carros de hoje, a gente está comparando a mesma tecnologia. Não posso pegar uma lâmpada incandescente, aquela de vidro que esquentava, era bom para botar na carrocinha do pipoqueiro, e comparar com uma lâmpada de LED. Aí é covardia. Mas se eu estou falando do mesmo equipamento, de potências diferentes, quanto maior a potência, mais gasto vai me dar, não é? Uma bomba de 3 cavalos e uma bomba de 1 cavalo. A de 3 cavalos vai meter pau na conta de luz, né? Por quê? Quanto maior a potência, maior o consumo, né? Não adianta chamar lá o cara de 2,5 metros para bater sua laje e querer dar uma marmita de alface para ele. Ele vai querer comer um mocotó num pratão, né? Então, para ter trabalho, né, para ter eficiência, para ter a energia transformada em algo, você precisa dar alguma coisa, você precisa, no caso, dinheiro, né? Você vai pagar por isso, porque se tem mais potência, exigiu mais esforço da rede elétrica, o consumo foi maior. Por isso que o medidor não mede a tensão elétrica, que seria lá o 220 ou 127, ele quer nem saber disso, ele quer saber qual é a potência. Então, se eu tenho um chuveiro de 8.000 watts ligado 1 hora e eu tenho um chuveiro de 5.000 watts ligado 1 hora, aqui em Saquarema, 1 kW é R$1. Então, se eu tenho 1 hora de chuveiro ligado, um de 5.000, aqui eu gasto R$5 num banho de 1 hora, com um chuveiro de 5.000. Se fosse o mesmo banho de 1 hora com um chuveiro de 8.000, eu ia gastar R$8. Deu para entender? Sim, não importa se ele está em 127 ou 220. O que o medidor pega? Potência. Potência hora, quilowatt-hora. Então, ele mede frações de 1.000 watts, tá? Porque 1 quilo alguma coisa é 1.000 alguma coisa, tá? Então, quando a gente fala de quilo, a gente está falando de 1.000. Quilowatt, 1.000 watts. Então, ele pega 1.000 watts por hora, ok? Ou frações. Se eu fiquei com o chuveiro ligado só meia hora, então foram frações de 1.000 watts, né? Então, a gente tem meia hora, a gente tem 2.500 watts consumidos, né? Se o chuveiro é 5.000 watts, então 1 hora ligado, ele seria 5 kW. 1 kW, 5 kW, perdão. Meia hora ligado, 2.500 2,5 kW ou 2.500 watts, tá? Então, quanto maior a potência, maior o consumo. É óbvio. Porque senão seria muito fácil. Eu ia meter um monte de lâmpada de 100 na minha casa, era só botar tudo em 220. E aí o Clécio, que está lá com a lâmpada tudo de 60, está em 127, está gastando a mesma coisa que eu, mas eu fui inteligente, só botei 2 fases. Não faz sentido, entendeu? É a potência. Aí o Clécio vai ter menos luz e pagar a mesma coisa que eu? Não, então você quer mais luz? Então pague mais por isso, tá? Então é a potência, não esqueçam nunca disso, potência que manda no consumo, tanto no consumo quanto na eficiência de trabalho, né? Aí, pergunta óbvia e resposta óbvia. Então, por que eu não compro tudo com potência baixa? Ok, aí vai ser menos luz, aí vai ser água mais fria no chuveiro, né? Então, você tem que pesar. Quer economizar? Compra de potência mais baixa, mas você vai perder eficiência. Uma furadeira, né? Você quer comprar uma ferramenta. Além da marca, lógico que o fabricante conta muito, o que você pode ver? A potência. Às vezes você tem 2 marcas boas, né? Você tem uma Bosch e você tem uma Makita. As duas estão no mesmo preço. As duas são excelentes marcas, mas você viu que a Bosch é 600 watts. A Makita é 500. Eu escolheria de 600, porque é mais potente. Quer dizer que ela vai ter mais força para fazer um furo, né? Então, é a potência que vai dizer isso. Se são 2 marcas boas, se é o mesmo equipamento, quanto maior a potência, melhor, mas vai gerar mais consumo.
partindo do princípio que eu sempre estou usando minhas furadeiras na casa do cliente, então eu não estou ligando muito para ela economizar, né? Mas para quem quer usar em casa, às vezes tem que equilibrar, né? Consumo, e é uma coisa que você usa há pouco tempo, né? Mas entenderam? É a watt que manda no consumo, tá bom? Não é a tensão, não importa se está em 220 ou 127. Mas 220 economiza em material elétrico. Como assim? Vocês vão ver, né? Vocês vão ver como que eu posso usar fios mais baratos para instalar em 220 do que se fosse em 127. Talvez daí eu tenho minha teoria, tá? Isso não é certo, mas não é verdadeiro, mas é o que eu acho. É que esse boato de bota em 220 para economizar veio de que a economia é do material. Aí a pessoa foi espalhando, aí a pessoa que não entende tanto foi passando, né? Não, meu eletricista mandou botar em 220 para economizar. Só chegou a informação pela metade, né? E aí foi divulgando isso até que virou verdade. Mas não é. Foi para economizar material, não energia, né? A gente sabe que as informações às vezes se distorcem no caminho, né? Ou perdem partes importantes. Eu acredito que tenha acontecido isso. Vocês vão ver por quê depois. Então, ó, medida em watts. E o símbolo aqui, ó, o sinal universal é W, tá bom? Aí eu nem falei, mas watts é V, ampere é A, né? E volts, desculpa, é V, amperes é em A, né? A gente vê um Azinho, quer dizer que está dando ali um ampere. E watts, né? Ou watts é em W, tá bom? Tem outras formas também de se medir. Gente, se tem alguém, eu estou vendo o pessoal aí, se tem alguém querendo falar e está levantando a mão, nem adianta muito, tá? Abre o microfone aí, não fica levantando a mão não, porque acaba você passando batido e eu não te vi. Não é vontade de não deixar você falar. Na verdade, eu quero até que vocês falem. Gente, ó, vimos corrente, vimos tensão e agora vimos watt. Só que watt também é dado em CV ou HP. Eu queria agora, quem tiver com o vídeo aberto aí, quem nunca ouviu falar em CV, cavalo, vapor ou HP? Nunca ouviu, pode levantar a mão aí. Nunca ouviu. Novidade para mim. CV ou HP? Vocês já ouviram falar? Não é HP a marca da impressora, não. Então, beleza. A maioria já ouviu, né? CV, apesar de alguns não terem ouvido falar, é a unidade de potência também. Quando eu quero falar de potência, assim como eu quero falar de watts, né? De quantos watts é essa lâmpada? Essa lâmpada é de 100. Essa lâmpada... É tão comum a gente falar de potência que a gente nem fala mais, né? A gente só fala assim, compra uma lâmpada de 100, compra uma lâmpada de 20, porque sabe que é potência, né? Beleza. CV ou HP é usado para motor, bomba d'água, tá? Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, e quem está anotando aí o texto todo, pode anotar, fica à vontade, tá? Mas esse texto eu vou ceder para vocês, tá bom? Eu gosto sempre de lembrar que esse material eu vou ceder para vocês, vou dar ele para vocês baixarem, se quiser imprimir, fazer como vocês quiserem, tá? Então, ó, CV ou HP é unidade de medida de potência que é usada em motor. Por exemplo, sua bomba, vai numa loja e tenta comprar uma bomba d'água. Você não vai pedir uma bomba d'água de 1000. Dá uma bomba d'água de 1000 watts. Dá uma bomba d'água de 2000 watts. Você vai pedir como? Uma bomba d'água em? CV. Isso, CV, cavalo, né? Você fala, dá uma bomba de 2 cavalos, meio cavalo, 1 cavalo, tá? Só que cavalo, deixa eu interromper aqui, que cavalo, propriamente dito, não quer dizer nada. Não tem como eu calcular cavalo. Eu preciso transformar cavalo em watt, porque watt é a unidade definitiva de potência. Quanto que equivale um cavalo? Até motor de carro, né, de veículo, é dado em cavalo. Quanto que equivale um cavalo? Isso que você tem que lembrar. Precisa decorar isso? Não precisa, né? Durante o curso a gente vai trazendo essa informação de novo.
Mas se eu quero saber quanto que é um cavalo, e por que eu tenho que saber o que é um cavalo? Porque você não vai escolher o disjuntor da bomba, você precisa encontrar a corrente. Para encontrar a corrente, vocês vão ver que a gente precisa saber da potência. E para saber a potência de uma bomba, eu preciso converter cavalo para watt. Então, guardem essa informação. Não tem problema se amanhã você esquecer, não, porque a gente ainda vai falar nela de novo. Um cavalo equivale a... Deixa eu botar aqui no slide. Um cavalo equivale a 736 watts. Então, se eu digo que eu tenho uma bomba de 2 cavalos, o que eu tenho que fazer, então, com essa informação para saber quantos watts tem essa bomba? Minha bomba de 2 cavalos, eu quero saber quantos... Não precisa me dar o resultado, mas o que eu faço? Tá, minha bomba tem 2 cavalos. Só somar 736 mais 736. Isso, né? Multiplicar 736 por 2. São 4 cavalos. 736 por 4. Aí eu vou ter a potência real da bomba, né? Do motor, não precisa ser uma bomba só, né? Um HP é a mesma coisa praticamente de um cavalo, tá? Tá em inglês, significa horsepower, que é poder de cavalo em português, né? Traduzido. Então, HP é uma unidade americana que quer dizer quase que a mesma coisa. Só que o americano sempre quer ser melhor que a gente, botou 10 watts a mais ali, ó. Então, 1 HP, uma bomba de 1 HP, ela tem 10 watts a mais só. Então, um CV é 736, um HP é 746. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos é o seguinte, precisa lembrar, rapaz, o cavalo é 736 ou é o HP? Grava um e toma como definitivo. Eu só estou passando a informação certa para vocês porque eu tenho que trazer ela mesmo. Mas dentro de um motor, 10 watts não vão fazer diferença nenhuma. Então, lembra de uma, 736. Se é HP ou CV, eu não lembro. Peguei a bomba de 1 HP. Ih, rapaz, 736 ou 746? Você lembrou um? Usa esse número, 736 ou 746, tá? Porque está muito próximo para o que a gente quer, né? Lógico, fosse um projeto de engenharia, tudo bem, mas para o que a gente vai fazer com esse número, pode ser o que você lembrar, tá bom? Não importa se é HP ou CV. Então, lembre-se, toda vez que você vê num motor CV ou HP, está se referindo à potência. E aí você tem que pegar a quantidade de CV ou HP e multiplicar por 736 ou 746, tá bom? Meio HP você vai dividir, é óbvio, né? Meio HP, 736 dividido por 2, aí você vai achar metade, tá bom? E aí, ó, aqui tem até esse exemplo. Ó. Se eu tenho uma bomba de 2 cavalos, né? Essa bomba equivale a 1.472 watts. Beleza? Porque eu tenho que converter para watt. Quem faz a aferição de potência é o wattímetro. Não usamos, tá? Na elétrica residencial não precisamos usar. Wattímetro. Aí, todos esses, vocês estão vendo assim, voltímetro para medir tensão, amperímetro para medir corrente, wattímetro para medir potência. Todas essas medidas são medidas... Pô, será que eu vou ter que comprar esses aparelhos todos aí? Não, você vai comprar um multímetro. Ó, o nome já até diz, né? Multímetro. Ele mede tudo, tá bom? Quando que eu usaria um wattímetro? Para uma aferição exata, para eu ter a tensão corretíssima ali, né? Eu vou usar um aparelho específico. Ou para eu usar, por exemplo, numa geladeira, né? Num equipamento, eu quero deixar ali a tensão sempre mostrando num painel. Eu vou instalar um voltímetro, né? Mas, para o geral, a gente vai comprar um multímetro. Quanto custa um multímetro? R$60, tá? E é a ferramenta principal de um eletricista. Para quem está anotando, de repente, para comprar, não é o multímetro especificamente que a gente vai comprar. A gente vai comprar um alicate amperímetro. Ele é um multímetro, só que ele tem uma garra, tá bom? Depois eu posso até mandar no grupo, para quem quiser. Então, beleza. Vimos sobre tensão, corrente e potência. Vamos falar agora sobre resistência. Então, ó, tensão não é voltagem, mas é medida em volt. Corrente não é amperagem, mas é medida em ampere.
Resistência, eu falei para vocês que está certo, mas tem um conceito errado. Quem aqui já viu ou já aconteceu aí na casa de vocês da resistência do chuveiro queimar? Resistência queimou, né? Todo mundo já passou por essa experiência, né? E pior, que foi no banho, porque resistência só queima quando a gente está tomando banho, é óbvio. É que ela está funcionando lá, né? É aquela ducha de água fria. Que beleza. Só que, sabia que o seu chuveiro não tem uma resistência? Chuveiro nenhum tem uma resistência. O chuveiro tem um resistor. Então, é esse termo que eu quero corrigir. O que tem no chuveiro é um resistor. Resistência é uma força invisível. Não tem como você trocar a resistência do seu chuveiro. Tem como você trocar o resistor. Então, o chuveiro tem um resistor, tá? Qualquer equipamento que trabalhe com resistência tem um resistor. E é o resistor que produz resistência, tá bom? Então, esse termo está errado. Mas amanhã eu vou lá comprar lá no Seu Zé. Seu Zé, me dá um resistor aí. Seu Zé vai me corrigir, vai falar assim, ó, é resistência, você está errado. Aí você vai discutir com o Seu Zé? Lógico que não, né? É bom a gente saber o certo. A gente não vai sair aí corrigindo todo mundo, né? É só para vocês saberem, porque eu acredito que alguns aqui vão querer ler, né, sobre energia elétrica, ler sobre eletricidade e vão encontrar o termo resistor, que é aquele equipamentinho lá, né, aquele componente e muitos outros que não se parecem com aquela molinha, mas que são também resistores, porque produzem resistência. E o que é a resistência propriamente dita? Quando um condutor é submetido a uma diferença de potencial, que é tensão elétrica, que é medida em volts, ele passa a ser percorrido por uma corrente elétrica, que é medida em ampere, correto? Que é o fluxo ali dos elétrons, que é constituída pelo movimento dos elétrons livres no interior do condutor. Quando esses elétrons livres entram em movimento, começam a colidir entre si. E com os átomos do condutor também. Quanto maior o número de colisões, maior a dificuldade encontrada pela corrente elétrica em atravessar o condutor. Essa dificuldade de movimento das cargas, deixa eu tirar aqui vocês da minha frente. Essa dificuldade de movimento das cargas é a que caracteriza a resistência elétrica. Olha só. Em termos simples, resistência é a força que se opõe à passagem da corrente elétrica. Olha só, tensão é a força que impulsiona. Resistência já é a força que se opõe, que atrapalha a passagem. E é transformado em calor por efeito Joule. Lembra que o chuveiro tem o efeito Joule, o ferro de passar tem o efeito Joule, que a gente viu, né? A torradeira, tudo que tem resistor tem o efeito Joule, tudo que esquenta, tá? Vemos essa força em chuveiros elétricos, ferro de passar, por exemplo, mas também vemos em um mero condutor fio, né? Mal dimensionado, que passa a se comportar como um resistor elétrico. Vamos entender, então, essa coisa toda aí. Olha só. Vocês já viram até aqui, tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons. É a motivação, a gente está falando dos elétrons como se fosse uma pessoa, né? Mas só para a gente entender, a motivação dos elétrons de saírem, né, do átomo dele e sendo transportado até chegar ao polo positivo, ok? Vimos também que esse polo positivo e negativo ficam variando na corrente de uma casa, que é a corrente alternada. Vimos que corrente é esse fluxo. Então, o nome do fluxo é corrente elétrica, que é dado em ampere. Também vimos que a carga que demanda essa corrente, quanto maior for a potência, né, maior vai ser ali a força da carga de transformar energia elétrica em energia consumível. Luz, calor, força motriz de movimento, né, um ventilador ventilando aí sua casa, tá? Uma bomba d'água. Então, potência é isso. E também manda no consumo. Quanto maior a potência, maior o consumo. Ok? O que é a resistência? Uma força que atrapalha, digamos assim, a passagem da corrente. Para que eu vou querer isso?
Não é questão de querer, ela existe, né? Mas a gente aprendeu a utilizar de forma prática. Olha só. Quando os elétrons se colidem dentro do condutor, ou com outros elétrons, ou com átomos mesmo do condutor, átomos inteiros, existe uma força que é desprendida. É o calor, né? Eles desprendem calor. Quando eles se colidem, eles desprendem calor. Eles produzem calor. Um resistor elétrico, esse aqui é um resistor simples de um chuveiro, tá? Esse aqui é um resistor mais sofisticado. Esses chuveiros mais da Lorenzetti, esses compridinhos, né? Mas esquece a carcaça de plástico aqui e foca na molinha aí, ó, no fio. Tá bom? Isso aqui nada mais é do que um fio sem isolação, né? E de um material que não é cobre, é um material resistente a calor. Por exemplo, a lâmpada incandescente usa um material que não é cobre no filamento dela, é o tungstênio. Ele aguenta muito calor, uma alta temperatura, tá? Inclusive, o problema de Thomas Edison foi achar um fio que suportasse o calor, que incandescesse, mas não partisse. Por isso que Thomas Edison demorou tanto para conseguir acender uma lâmpada. Para quem não sabe, Thomas Edison é o cara que conseguiu deixar a lâmpada acesa, não o inventor. Olha só, o fio é dessa espessura para o meu chuveiro, ok? O fio é dessa espessura. Não seria esse praticamente, mas nesse aqui já dá para a gente entender. É um fio relativamente... Vamos lá, vou pegar o fio que seria para esse resistor mesmo. Tá? O fabricante aqui, ó, e a física manda eu usar um fio dessa espessura, 10 milímetros. Tá bom? 10 milímetros que suporta até 50 amperes. 50, vamos, para a gente ficar fácil de entender, 50 elétrons. Então, um chuveiro que tenha esse resistor tem que usar um fio dessa espessura. Só para vocês entenderem a força da resistência. Os elétrons estão vindo aqui, são 50 amperes que ele aguenta. O chuveiro tem 43 amperes, produz 43 amperes, né? Pede 43 amperes para funcionar. Esse fio suporta 43 amperes? Sim. Suporta. Sim. Se ele suporta 50, ele suporta 43. Muito por causa da seção dele, do espaço que ele tem. Lembra do túnel? Ele tem espaço para 50, então 43 vai passar. Olha onde eu quero colocar esses 50 amperes, esses 43, desculpa, que tem lá no meu chuveiro. Nessa molinha aqui, ó, eles vão passar lado a lado aqui. Eles estavam vindo aqui de boa, tranquilo, o fio estava frio, dava até para deixar um sorvete em cima. Já gelado, ó. Só que agora eles vão ter que entrar aqui. Olha a diferença, a espessura. Se eu arrancar aqui um fiapo, olha um fiapo aqui do fio. É quase da espessura do resistor. Deixa eu ver se vai focar aí. Não focou. Então é quase da espessura, ó, um fiapinho. O que eu estou fazendo aqui? Os elétrons estavam vindo, né? 43 deles. Só que agora eles têm que entrar num espacinho bem fininho, num espaço bem apertado. Se resistência é quando os elétrons começam a se colidir, um esbarrar no outro, se a gente apertou o espaço, eles vão se esbarrar muito mais, né? Tudo tem resistência, tudo tem. Mas tem coisas que têm resistência num nível muito baixo, como esse condutor de 10 milímetros, por uma carga de 43 amperes, tem certa resistência. Eles estão se movimentando ali dentro de um espaço, uma hora ou outra eles se esbarram, mas muito pouco. Quanto maior a seção do condutor, menos eles se esbarram, menos resistência. Aqui não, tem muita resistência. Se fosse um fio, eu ligava ele, 10 segundos ele pegava fogo, se fosse um fio comum. Se fosse um fio comum, em 10 segundos ele pegava fogo. Mas como é um material específico para ser aquecido e ainda tem a água trocando calor, pegando aquele calor, mandando embora, aí ele dura anos, né?
o resistor do chuveiro. Mas ele está causando uma resistência, uma oposição à passagem da corrente elétrica intencional. Porque pense, o negativo quer vir para o chuveiro? Não. O negativo quer ir para onde? Para o positivo que está do outro lado, não é? Lógico que aqui está trocando toda hora, ó. Então, ele tem que passar aqui por dentro. Aí lembra que eu falei, ó, você está morrendo no deserto, você só quer descansar. Você vê um oásis, não importa o que tenha no caminho, é sua última chance. Você vai atravessar qualquer resistência, qualquer barreira para chegar naquela água. Então, a força de atração é tão grande da energia elétrica que ele vai passar por dentro dessa barreira, por dentro dessa resistência, né? Agora sim, eu estou falando de resistência à força, né? Não do resistor. Então, ele vai passar por essa resistência para chegar aqui, ó. Ele não quer chegar aqui, mas ele tem que passar por aqui. E quando ele passa, ele transforma, a corrente elétrica transforma energia, se transforma em térmica. O nome desse efeito é efeito Joule, ok? Aqui é uma resistência intencional, né? A gente quer causar isso mesmo, quer que gere calor para esquentar a água. Mas imagina que se o fabricante, né, e pelos meus cálculos que a gente vai aprender a fazer, eu troquei esse cabo aqui, suporta 50, tem 43 passando no meu circuito, eu botei esse aqui que suporta 28, o que acontece com esse fio? Se você liga, pergunta simples, se eu ligo um fio muito fino no chuveiro, o que acontece? Derrete. Isso, ele esquenta, começa a esquentar, né? Às vezes dura anos ainda, né? Segura bem, mas depois de um tempo ele já não aguenta mais. Então, ó, o fio esquenta. Fio esquentar é normal? Não, fio é condutor. Fio não é resistor. Se o fio esquenta, ele está se comportando como resistor. Energia térmica, olha que grave isso é. Além de poder causar um acidente, tocar fogo numa casa, não sei se todo mundo soube do ninho do urubu, teve um acidente elétrico, foi por causa de mau dimensionamento de disjuntores e cabos, né? Muita carga. Olha só, o fio aguentava ali a iluminação, as tomadas e uns 2 ar-condicionados. Fizeram a instalação de novos ar-condicionados, vou botando, bota ar-condicionado, mas não fizeram uma atualização elétrica. Os fios eram o mesmo. O que seguravam 2 ar-condicionados agora tinha que segurar 10, né? E ninguém mexeu nos fios. O fio que passava ali seus 30 elétrons tinha que segurar agora 60, 70. Ele começou a se comportar como resistor. Esquentou, derreteu, estava próximo de algo que propagava chama, né? Forro, todas essas coisas, e aí fatalidade. Então, além disso poder acontecer, né, que é o pior realmente, né, você perdeu uma vida por causa de descuido, de mau projeto, você também, mesmo que não se perca uma vida, você está gerando consumo. Vai na concessionária lá, vai na sua fornecedora de energia lá, Enel, Light, Semig, não sei onde você é, e diz assim, olha, minha conta de luz está muito alta. Não importa onde você esteja, eles vão te fazer essa pergunta. Faz muito tempo que o senhor não troca o fio da sua casa? A sua instalação elétrica é muito antiga? Primeira coisa que eles vão te perguntar. Porque o fio já está desatualizado e já perdeu as propriedades condutivas dele. Então, agora ele está se comportando como um resistor. Ué, mas eu queria saber porque minha conta está alta. Não quero saber se minha casa está velha ou está nova. Mas se o fio tiver perdendo sua capacidade, sua casa de 30 anos atrás não tinha a quantidade de eletrodoméstico que tem hoje, né? Sem contar que o fio já está gasto, já perdeu a validade. Fio tem validade, tá? Então ele está se comportando como um resistor. O chuveiro esquentando, você toma um banho quentinho, o ferro passando, você deixa sua roupa engomadinha, sua cafeteira lá coando aquele café, que beleza. Você paga, mas vale a pena, né? Um fio esquentando, para o medidor, não importa. Se a cafeteira passando o café está transformando energia em calor, correto? Ou se é o seu fio pegando fogo. Ele está contando. É energia sendo transformada em calor.
Não importa por que você está fazendo isso, por que você está fazendo isso, ou como está sendo feito isso. Mas ele está percebendo que você está pegando energia e transformando em calor. Nesse caso, não é intencional, mas você está pagando. Então, às vezes, não é nem instalação antiga, é subdimensionamento. O chuveiro pediu o cabo 10. O engenheiro que projetou o chuveiro pediu um cabo 10. Mas aí você vai aprender a fazer um cálculo, independente de o que o chuveiro diga, você vai saber ali qual é o fio correto, com esse cálculo que eu vou ensinar para vocês. Se você ignora isso, é a física. Se você ignora isso, você toca fogo no cabo. Entendeu? Então, o cabo você vai ter transformado. Aí é pior do que o fio velho. Aí foi o eletricista, né? O eletricista desinformado. Acabou subdimensionando e causando um acidente ou causando consumo. Não adianta querer economizar. O cabo é 10, vou botar, o 10 está R$1.000. Agora o fio 10 está R$1.000, realmente. E o 6 está 600. Vou economizar R$400. Não vai. Você vai pagar isso na conta de luz. É uma ilusão achar. É melhor parcelar no cartão de crédito o cabo certo do que ficar pagando a vida toda. Enquanto o chuveiro estiver ligado, você vai estar pagando pelo chuveiro e pelo fio esquentando. Faz sentido isso? E conta de luz não é barato, né? Então, resistência. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que essa situação... Pode falar. Gabriel, aí todo chuveiro, ele vem mostrando isso, ele vem pedindo, tipo, a espessura do cabo. Então, Edgley, eu acho que colocaram, né? Virou até norma, de tanto que eletricista ignorava isso. E chuveiro é a carga mais pesada que a gente tem numa residência. Qualquer leigo que seja obediente, que seja sensato, instala um chuveiro. Né? Tem um conceito de eletricidade. Por quê? É mais fácil instalar um chuveiro do que instalar uma tomada para receber um micro-ondas. Sabe por quê? Vem escrito o que você tem que fazer. Olha aqui, se o cara tiver um conceito básico de eletricidade, olha aí. Qual é a tensão que você tem que colocar aí? Qual a tensão? 440. 440, né? Não, volt. 4.400. Tensão é 4.400, tensão elétrica, força que funciona... 127. Isso, 127 volts é a tensão. Então, eu tenho que ligar aqui, no meu caso, fase mais neutro. Né? Se você está em algum lugar que não tenha 127, esse chuveiro também não serve mais para ir. Né? Então, não posso ligar ele em 220. Deixa eu focar. Qual é a potência desse chuveiro? Aí sim, 4.400, né? Isso. Aí vou pedir o costume que eu coloquei na minha outra turma, de falar sempre a grandeza. Então, nunca fale, eu vou perguntar e você fala assim, 127 volts, 440 watts, só 4.400 watts, só para você ir gravando, tá bom? Vai ajudar vocês a decorarem. Então, 4.400 watts, vai focar. Cadê? Ih, rapaz, agora não está querendo focar, né? Mais para trás um pouquinho. Isso. Garoto. Você é blogueiro ou não, né? Entende das filmagens. É porque olha agora há pouco ele estava meio distante. Deu certo, né? Então, olha só. 40, o quê? Ampere. Ampere é o quê mesmo? Corrente. Corrente. E olha aqui, no cantinho aqui. 6 milímetros. 6 milímetros. 6 milímetros seria o quê, galera? O cabo 6, né? Isso. Então, olha como é fácil instalar um chuveiro. Você aprendeu, você tem um conceito de elétrica? Sabe que fase neutro dá 127 aí e tal? Gabriel,
Oi? Rapaz, então muitos de nós vamos ter que desfazer tudo que tem em casa, hein? Eu sou um. Porque Ô, Gabriel, o meu, eu só instalei um chuveiro na minha vida, eu vou ter que trocar. E, Gabriel, o meu é 220, mas está naquele fio 4 milímetros, daquele rígido, porque a instalação é antiga. Então, o eletricista, ele falou que não, que era próprio, que suportava, né? Na verdade, não tem, ele não esquenta realmente, não esquenta, o fio não esquenta, mas é 4. Então, olha só, vamos tratar uma coisa aqui, vamos fechar uma coisa aqui. Esse cara aqui pede 6 milímetros, o seu pode pedir 4 mesmo. Entendeu? Não é que esse aqui usa 6, que todos os chuveiros são essa configuração. Tem chuveiro, por exemplo, desse resistor aqui, que é 5.500 watts, olha a potência desse aqui, ó. Qual é a potência? Vocês lembram? Olha a potência. Alguém fala para mim aí. 4.400. 4.000. Watts. 4.400 o quê? Isso, watts. Então, ele usa um de 6. Se ele fosse 5.500, seguramente ele usaria um de 10, tá? 4 milímetros a mais. Beleza? Então, não é que esse é de 6, não. Tá? Se eu ligar um cabo de 6 num chuveiro de 5.500 watts, em 127 volts, eu me arrebento. Ou eu arrebento o fio, né? Então, tem que ligar o cabo de 10. Quem vai mandar nisso? Agora, vou botar uma pulga atrás da orelha de vocês. Lembra que eu falei que 220 economiza material? Tá. E quem manda na bitola do fio? É a corrente, a tensão ou a potência? A potência. É a potência? Não está errado, mas se eu fosse definir uma grandeza, é ampere, tensão ou watt que manda? E na risca não petisca. Tem problema errar não, gente. Olha só. Acho que é atenção. É a corrente, ó. Ampere não é a quantidade de elétrons que está passando, lembra? Corrente elétrica não é ali a quantidade, a intensidade do fluxo. É ampere que me diz quantos elétrons que tem passando ali. Então, se é o ampere que me diz, é o ampere que vai definir a espessura do fio, né? Se ele me diz assim, ó, vão vir 10 elétrons aí, então prepara um fio para suportar 10 elétrons passando, entendeu? Então, é a corrente que manda na bitola do fio. Tanto é que disjuntor você escolhe por ampere, tensão ou potência. Me dá um disjuntor de 20. Ampere. Então, ó, me dá um disjuntor de corrente de 20. Então, é a corrente que vai mandar no fio e no disjuntor. Tá bom? Por que que esse cara aqui... Por que que esse cara aqui, ó, pede um cabo de 6 milímetros e diz que tem 40A. É um disjuntor de 40 que eu tenho que colocar, tá? 40A, 40 amperes. Se ele está me dizendo a corrente que está passando ali, eu vou botar o disjuntor dessa corrente. O fio de 6 milímetros suporta até 38 amperes. Pô, mas 40 já está passando. Não que aquele chuveiro não dá 40 amperes, não, dá menos. O disjuntor que é de 40, porque não tem disjuntor de 30 e 38, né? Não tem disjuntor de 38, a gente bota o disjuntor mais próximo, que é o de 40. Então, o que vem escrito ali é o disjuntor e a seção do fio. É só respeitar o que vem escrito no corpo do chuveiro, não tem erro, entendeu? Vem escrito ali direitinho. Por que que no chuveiro vem nas outras coisas não? Porque é a carga mais delicada de uma casa, né? O chuveiro pode botar fogo em tudo. Meu travou aqui. Eu congelei ali. Calma aí. Ninguém printou essa tela aí não, né? Fiquei com a cara de bocó. Estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo.
acabou a bateria ali. Deixa eu destacar aqui meu vídeo. Clécio, tem que trocar a fiação, hein? Agora eu estou entendendo porque o chuveiro aqui da casa que eu moro, quando eu estou tomando banho, ele dispara. Rapaz, então vai ver que tá com fio fino. É isso. Esquenta. No caso, Rapaz, ainda bem que aqui no Ceará a gente usa pouco esse chuveiro, viu? Que a gente bota só fio de 2,5 aqui. Só... aí vai pegar fogo. Mas aí vocês usam pouca água quente, né? Usa mais fria. É quente por natureza já. É verdade. Então, gente, olha só. Quem vai mandar... Vocês estão me vendo e estão me ouvindo, não é isso? Tá tudo certinho? Ô, Gabriel, você tá quase escondido, hein? Tô mais escondido? Levanta mais o... Deixa eu me achar aqui, rapaz, que eu mesmo não estou me vendo. Agora está melhor. Pode suspender até mais um pouco. Não, tá bom assim. Aí. Tá bom assim que eu gosto de falar, gesticulando, parece que está soltando pipa. Então, olha só. Deixa eu destacar meu vídeo aqui, vai que alguém... Ih, a Desil está quase dormindo. Agora ficou ruim a imagem aqui, hein? Coitado, o celular já cumpriu a função dele. Está quase acabando a aula, não vou ligar ele, não. Então, gente, quem vai mandar na bitola, né, na seção do fio, a espessura do fio, é a corrente que está passando no circuito ali, entendeu? E aí, eu posso dizer para você que o seu fio 4 milímetros está errado? Não. Eu preciso de algumas informações, né? E essas informações, vocês aprenderam sobre as 4 grandezas principais, tá? Aprenderam sobre corrente, tensão. Aí, olha que ilustração legal, né? Essa ilustração fica aí eu peguei no Google. E corrente, tá? É dada em ohm. É a mais difícil de se falar, né? Ohm. Aí tem o símbolo de ômega para ajudar a lembrar, tá? Então, corrente é dada em ohm. É essa ferradurinha aí, né? Então, quando eu falo tensão, eu falo em volt. Quando eu falo em corrente, eu falo em... Eu falei corrente, né? Resistência, desculpa. Quando eu falo de corrente, eu falo em ampere. Quando eu falo de potência, eu falo em watts, né? Quando eu falo de resistência, eu falo de ohms. Então, quando eu falo de uma resistência, eu falo de ohms. Para nossa alegria, a gente não precisa ficar medindo resistência. Então, resistência é a coisa que a gente menos mede. Na verdade, nem mede. Resistência se usa muito em eletrônica, tá? Mas a gente tem a implicância da resistência, por isso que a gente precisa conhecer ela na rede elétrica, como no chuveiro, né? Como no condutor esquentando. Quando o condutor esquentar, já pensa assim, quer dizer que esse condutor está se comportando como um resistor, porque ele está esquentando, e condutor não esquenta. O que esquenta é resistor. Ok? Se tiver que falar alguma coisa aí, pode falar, tá, gente? Então, a gente precisa conhecer o fenômeno resistência. Porém, nem o chuveiro, para não complicar muito a nossa vida, nem o chuveiro vem em resistência. Deveria vir, né? Um resistor tem que ter quantos ohms? Tem que ter X ohms, né? Tem que ter 5 kilo-ohms, por exemplo, né? Resistor é dado assim na eletrônica. Mas a gente ignora isso. Quando você for comprar um chuveiro, olha que câmera horrível, não dá nem para ver nada. Acho que até ficou melhor agora. Quando for comprar um chuveiro, você vai comprar em watt. Pô, me dá um resistor aí para um chuveiro de 5.000 watts. Aí o vendedor vai te perguntar assim, é 127 ou 220? Aí você vai falar, 127, é 220. Mas você compra em potência, tá? Me dá um resistor para um chuveiro de 5.000. Aí se ele te falar assim, não tem de 5 não. Você compra pelo modelo e pela potência e tensão, né? Tem que ser a tensão certa, potência certa e o modelo, é óbvio. Aí, se o vendedor falar assim, não tem 5.000 não, tem 4.000 aqui, tem um de 4.000 watts. Você pode comprar esse resistor e colocar nesse chuveiro, que era de 5? O que você acha? O vendedor só tem um que é de 4.000.
o seu chuveiro era de 5.000. Acho que pode, né? Porque diminuiu a resistência, vai suportar ali a corrente, né? Pode, então você pode pegar ali um resistor de menor potência. Potência não é o que mede resistência, mas para o chuveiro a gente diz assim. Então você pegou um resistor de menor potência, de 4.000, e colocou num chuveiro que era para 5. O que isso quer dizer? Que aquela carcaça do chuveiro, aqueles componentes, suportavam 5.000 watts. Se suportavam 5, suportam 4, tá? Quando é potência, eu posso sim abaixar. Eu posso subir um pouquinho mais. Se ele não tivesse lá o de 5, tivesse o de 5.500, não tem problema também não, vai subir pouco. Então não se assustem quando você tiver que comprar um resistor e tiver um que é quase o que você ia comprar, né? Então você pode comprar ele quase. Só não pode comprar muito longe, porque aí você vai subir a corrente e subindo a corrente, o fio, você vai desqualificar o fio. O fio que suportava aquela carga já não aguenta mais. Você botou uma corrente muito maior. O chuveiro virou um chuveiro muito mais potente, entendeu? Então, a corrente vai subir e o fio vai ter que ser outro, tá? Então, resistor tem que ser da mesma tensão e, de preferência, da mesma potência, tá bom? Ou bem próximo da potência. Oi, quer falar? Então, essa Oi, pode falar. Então, eu estou aqui pensando aqui, né? Porque eu estou pensando porque aconteceu que muito, eu moro num prédio, eu vi que muita gente fez o que eu estava pensando, né? Tomadas, teve gente que colocou umas tomadas nos fios que já existiam, né? Ou até mesmo lâmpadas onde já tinha fio que já existiam. Isso pode aumentar, então, a puxada da corrente e esquentar ele também. Isso não pode acontecer? Pode sim. Você colocar mais pontos de tomada, pontos de iluminação, pode fazer. Mas depois vocês vão ver na aula de dimensionamento que cabo mínimo, seção mínima, fio mínimo para tomada e para iluminação, eles são muito superdimensionados. A norma deixa eles um pouco acima. Então você tem essa tranquilidade de aumentar os pontos. Às vezes o cara só tinha um ponto de tomada na cozinha, 2 pontos na sala. Então, realmente era muito pouco para o que o fio aguenta. Normalmente, quem coloca mais tomada é porque tem pouca mesmo, né? Outra coisa, existe na elétrica residencial de projeto, fator de demanda. Você pode ter 10 tomadas no seu quarto. Se eu tenho 10 tomadas no meu quarto, e se eu tenho 100 tomadas no meu quarto, boto mais 90, vamos exagerar aí. Eu aumentei a carga da casa? A questão é que você vai ligar aí, né? A quantidade de coisas que você vai ligar, né? No meu quarto eu vou dar conta de ligar mais de 10 tomadas? Talvez não vou ligar mais de 3. Se tiver uma televisão, um carregador de celular, né? Então, os pontos em si não aumentam a carga. Por isso que entra o fator de demanda. Às vezes o cara tem 200 tomadas. Mas o que vai pesar muito? Quantas pessoas tem na casa? 3. 3 pessoas usam 200 tomadas? Né? Então, fator de demanda. Tem bastante ponto, mas tem pouca demanda. Entendeu? Só estou pensando isso aqui porque vou fazer mais um ponto aqui. Vai me ligar um micro-ondas. Faz sentido, faz sentido. Que é um puxador enorme né? Eu te recomendo esperar que a gente vai entrar em aula de tomada. E aí talvez você tenha uma ideia hoje que depois da aula sobre tomada você mude. Não que você não vai querer mais fazer o ponto, mas você vai fazer um bom ponto de micro-ondas. Espera, já nas próximas aulas a gente já vai entrar em circuitos elétricos, a gente vai fazer ali tomadas e você vai ver que tem 2 tipos de tomada. E a tomada do micro-ondas é uma tomada que não é uma tomada comum. Não é que você possa puxar uma tomadinha simples e ligar o micro-ondas, tá bom? Você vai ver isso na aula de circuito. Deixa eu compartilhar aqui. Então, essa ilustração, galera, ajuda a gente a entender, um pouco, né? Volt, que é o que mesmo? Volt é corrente, não é isso? Volt é corrente. Volt é tensão. Tensão. Vocês estão com sono, mas vocês estão ligados, né? Então, volt é tensão.
Ampere é Corrente. corrente. Então, ó, viu que a gente já viu aqui, ó, volt, que é a tensão, é a força que empurra os elétrons. Os elétrons são a corrente, é o que passa pelo condutor, né? Então é esse bonequinho aqui tentando ir, ó, passar pelo fio aí, né? Estão dentro do fio. Íon é o quê? Resistência. Tá vendo que ela está tentando atrapalhar a passagem? É isso que a corrente faz. Só que quando ela tenta atrapalhar a passagem, ela não consegue, a corrente passa, porém, ela faz um esforço, e esse esforço é demonstrado em calor. Como é que as coisas fazem sentido, né? Ela passa, mas ela faz um esforço, assim como qualquer pessoa, né? Qualquer esforço que você faz, você perde energia, né? Pegar um peso, caminhar, você perde energia. E é por causa da resistência, né? Então, ó, a corrente elétrica perde energia. Ela passa, mas ela perde energia. A diferença da corrente elétrica é que se eu saio para caminhar, ainda mais que eu estou gordinho agora, se eu saio para caminhar, eu posso até desmaiar, né? Eu não tenho força para sobressair a resistência universal, né? O vento, o cansaço físico. Mas a energia elétrica é uma das forças mais poderosas. Então, ela não para. Daí, ela rompe o fio, mas ela não para. Né? Diferente de a gente falou do túnel, né? Mas se 4, 5 carros tentam passar naquela pista de 3, eles vão se arrebentar todo e vão travar, né? O túnel provavelmente vai ter uns arranhões dele lá, mas vai permanecer. Não vai cair um túnel porque um carro tentou entrar ali. Mas diferente, a corrente elétrica, ela não para. Ela arrebenta tudo, né? Mas ela não para. Ela só para quando rompe, aí já não tem ligação mais entre positivo e negativo, aí sim ela sossega. Mas se tiver caminho, se não romper o fio, ela se esforça até ela passar por ser a força mais poderosa, né, na Terra. Então, não tem como segurar. Por isso que é importante dar o caminho correto para ela. O caminho que ela aceite, porque senão não acho que ela vai se comportar, não. Né? E o disjuntor está ali exatamente para interromper essa empolgação aí. Se vier demais, ele, corta o caminho. É uma forma segura de pegar o fio. Ó. Pensa no fio assim. O disjuntor é uma forma segura de se fazer isso aqui, ó, automática. O fio ia se partir mesmo, mas o disjuntor abre o caminho antes que o fio, que seja por um acidente, entendeu? A gente vai ver melhor o funcionamento de disjuntor e como que ele atua. E por que é importante estar bem dimensionado. Esse papo de bota de 40 que dá, bota o fio 6 que dá, isso não existe. Para vocês, isso não existe mais, tá? Eletricista não fala bota que dá. Não. Existe um cálculo para saber qual é o correto. Né? Às vezes pode parecer muito fino o fio, mas se foi calculado, está correto. Pode parecer que é exagerado, mas se foi calculado, é aquilo ali mesmo. Né? Já ouvi isso. Esse fio não é muito fino, não, para ligar uma lâmpada. Era o fio certo. Ou para o chuveiro, cabo de 10 milímetros. Esse fio não é muito grosso, não. Tudo é cálculo, não é achismo, né? Na elétrica. Tá bom? Então, essa ilustração, gente, guardem na mente de vocês que ela diz muito, tá bom? Sobre o comportamento da energia elétrica. Todas essas grandezas... Felipe, quer falar, Felipe? Eu vi que você abriu o áudio aí. Então, todas essas grandezas fazem parte de são farinha do mesmo saco. Elas se completam, uma influencia na outra, e daí surge a chamada lei de Ohm. Ohm, resistência. É a resistência que vai mandar muito, né, nas outras. Mas todas elas trabalham juntas, todas elas são influenciadas na lei de Ohm. A lei de Ohm me diz isso aí, olha. Deixa eu ver a hora aqui. 15 minutos. Então, a gente vai ver a lei de Ohm. Essa parte aqui, eu vou mandar a apostila para vocês, o slide para vocês. Eu sugiro que vocês imprimam só essa folha. Se vocês quiserem, eu posso até mandar essa folha separada para vocês imprimirem. E toda a aula nossa... Façam isso, gente. Não deixa de fazer, não. Não acho que você vai conseguir decorar sem essa ajuda, não. Imprime essa folha, tá bom?
e deixa do lado do seu computador, do seu celular aí, toda a aula nossa, porque todo o curso vai se basear nesse cálculo, tá bom? Esse é o cálculo principal do eletricista. Se você aprender esse cálculo aí, você vai aprender 70% do caminho aqui, né? A gente vai usar isso para fazer tomada, vai usar isso para fazer iluminação, usar isso para fazer ar-condicionado, chuveiro, esse cálculo aí. E ele é bem fácil de se lembrar, tá bom? Aí tinha até uma piada, é sem graça, mas é uma piada, né? PVI, ó, PVI, tá vendo aqui um triângulo, né? PVI, PVI. É tão fácil, o cálculo de PVI é tão fácil que quem vê, ri, tá? Isso ajudava a gente a lembrar no curso. Então, PVI é tão fácil que quem vê, ri. Vocês vão ver que é tão fácil que quem vê, ri. Esses cálculos são muito fáceis, tá? Vamos para PVI primeiro, apesar dele ser o segundo. O que PVI quer dizer? Potência é P aqui, tá? P, está no topo da pirâmide. P de potência, fácil de lembrar, né? P de potência. V de volts. Então, P de potência, V de... Uma potência não é dada em watts, por que não tem um W? Não sei. Não foi eu que fiz o cálculo. Ele é universal, então vamos usar como ele é feito, né? Então, P de potência, V de watt. E I? Alguém se arrisca? Amperes. Amperes. Ué, mas aí que não faz nada a ver mesmo. O P eu até lembro, mas I de ampere faz nem sentido. É porque é intensidade, tá? Intensidade do fluxo elétrico, tá? Tudo que a gente faz, muita coisa que a gente faz é dado em inglês, né? Então é P de power, V de volt mesmo, que é em inglês, e I de intensidade, com D mudo, né? Então, por causa disso aí, a gente tem aqui, ó, potência, tensão e corrente. PVI. Vamos ver só esse triângulo hoje, mas não precisa se desesperar se você não aprender hoje. Tem muito tempo para a gente aprender. Vou mandar essa folha. Imprimam, gente. Imprimam essa folha que é muito importante. O que esse triângulo quer dizer? Que potência dividido por tensão... Perdão, vamos como está aqui, ó. Potência é igual tensão vezes corrente, ó. Potência é igual tensão vezes corrente. Vou dar um exemplo para vocês. Qual é a potência de uma lâmpada que tem 100 volts e 1 ampere? Qual é a potência dessa lâmpada? Felipe falou, mas não ouvi. Rapaz, você está sem áudio, mas deu para ler seus lábios aí, mas não estamos te ouvindo, não. Vocês estão ouvindo o Felipe? Não, né? Ninguém está ouvindo você, Felipe. Mas eu consegui entender. 100, né? Cálculo simples. 100 vezes 1 me dá a potência. Então, se eu falar para você a partir de agora que um chuveiro ele é 127 volts e 10 amperes, você vai fazer o quê? Pegar 10, multiplicar por 127, ou vice-versa. 127 por 10, 10 por 127, correto? Então, potência é resultado de tensão vezes corrente ou corrente vezes tensão. No caso de multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, não importa se eu vou de trás para frente ou de frente para trás ali, tá bom? Nesse caso aí da multiplicação, ok? Então, potência é resultado de tensão vezes corrente. Aí, quando vocês imprimirem a folha, aqui embaixo de I, se vocês quiserem, pode até escrever corrente para ajudar a lembrar, né? Até pode escrever em todos, ó, potência, volts e corrente, tá? Então, olha só. Potência é resultado de tensão vezes corrente ou corrente vezes tensão. E tensão? Como é que vocês acham que eu acho a tensão? Se eu quero achar a tensão de algum equipamento, para ver se vocês entenderam esse triângulo. Potência dividido pela corrente. Isso. Então, ó, potência dividido pela corrente, eu vou achar a tensão. Então, se eu falei para vocês assim, ó, minha lâmpada é de 100 watts e tem 2 amperes. Quantos volts é minha lâmpada? Minha lâmpada é de 100 watts e de 2 amperes. Quantos volts tem na minha lâmpada? 50. 50. Porque eu peguei a potência da lâmpada e dividi pela corrente.
né? Esse cálculo vai fazer toda a diferença em todo o curso. Vai por mim, tá? Então é bom entender ele agora. Agora que você sabe quem é quem aqui. Mesma coisa, para eu achar a corrente, olha só. E geralmente, normalmente, quando eu faço esse cálculo, é para achar a corrente. Por quê? É a corrente que vai mandar no fio, é a corrente que vai mandar no disjuntor. Então, o chuveiro já vem de mão beijada, né? Mas se eu tenho lá um motor, descobrir qual é a potência, porque eu sei que 2 cavalos é 1.400, ó, já sei o que é um cavalo. Então, o motor tem 2 cavalos. Qual fio eu vou usar? Ah, é simples. Qual fio eu vou usar para o meu motor de 2 cavalos? Primeiro, eu vou converter cavalo em watt, correto? Cavalo em watt. Converti? Tenho que descobrir, não sei qual é a corrente. É só eu descobrir qual é a tensão do motor, porque isso vem escrito, se ele é 127, se ele é 220, né? Então, o motor é 127. Descobri quanto que é 2 cavalos, 1.400 e trarará, divido por 127, entendeu? E aí vou achar a corrente. Por quê? Porque corrente é igual potência dividido por tensão. E aqui, gente, eu não posso inverter, tá? É potência por tensão, não é tensão por potência, senão vai dar errado. Nem corrente por potência, é potência por corrente para eu achar a tensão. Aqui a gente tem um exemplo do chuveiro, ó. P, potência, é igual a V vezes I. 5.000 watts o meu chuveiro aqui, ó, é resultado dele ser 220 vezes 25 amperes. Então, ó, um chuveiro de 5.500 é resultado dele ser 220 por 25 amperes. Um chuveiro 220 volts, como que eu sei que ele é 220 volts? É só eu dividir a potência dele, que é 5.500, por 25. Como que eu acho a corrente desse chuveiro? Para eu botar meu disjuntor, para eu escolher meu cabo. Aqui, só para você ter uma ideia, Desildo, essa é uma simulação de um chuveiro real, tá? De um chuveiro real. Esse chuveiro aí usaria um cabo de 4 milímetros, só para você dormir tranquilo, não ficar com medo. Porque se seu chuveiro for um de 5.500 watts, realmente seria um cabo de 4 milímetros, tá? Só para você saber. Que Ô, Gabriel, e o disjuntor é esse aí mesmo. O disjuntor seria de 25. O daqui é 25 mesmo. Tá isso então, aí. É bem provável. Eu só não sei, o chuveiro se é isso aí, 5.000, porque isso aí eu não olhei, né? Deve ser, porque senão seu disjuntor estava desarmando. Tá. Porque olha só, se o chuveiro fosse 7.000, por exemplo, a corrente do chuveiro ia ser mais de 25. Ia dar lá seus 35. E aí o disjuntor, que é limitador de 25, ia ficar desarmando toda hora. Deu para entender? Então tá bom. Se ele não desarma, é porque o fio não está esquentando e porque o chuveiro está ideal. E por incrível que pareça, são 2. Cada um no disjuntor, né? Cada um no seu disjuntor, mas é o mesmo fio 4, né? Então tá certinho. Então, tá bom. Obrigado. Beleza, gente? E aqui, ó, embaixo a gente tem o VRI. Só que, deixa eu ver aqui, falta 5 minutos para nossa aula acabar. E o mais importante é o PVI. A gente até vai falar do VRI. Então, não esqueçam hoje, até sonhem. PVI é tão fácil que quem vê ri. Imprimam essa folha, eu vou mandar para vocês, tá? Amanhã. Não adianta me cobrar hoje, não, porque eu vou papar e dormir. Então, amanhã eu mando para vocês lá no grupo. Vocês imprimam e vamos assistir todas as aulas com essa fórmula colada aí. Cada dia de aula, vocês vão ver que vai ficar mais fácil para vocês lembrar. Daqui a pouco você vai pegar, amassar e jogar no lixo. Aí no final do curso eu vou perguntar quem que já jogou no lixo. Aí vocês me falam aí, porque vai chegar uma hora que, isso aqui eu já tirei de letra. Recomendo também a quem tiver calculadora a começar a assistir as aulas com a calculadora do lado, tá? Porque eletricista não é matemático. A gente não precisa saber fórmula. A gente só precisa saber, né, como colocar ali, onde colocar e deixa a calculadora. Aliás, a gente precisa saber a fórmula, né? A gente não precisa saber os resultados. Quem faz isso para a gente é a calculadora. Tá bom? Então, passem a assistir a aula com calculadora e imprimam essa folha amanhã quando eu mandar. Gente, muito obrigado. Tem alguma dúvida? Alguma pergunta que ficou? Deixa eu botar todo mundo aqui para eu ver.